Bem, falaremos nessa videoaula sobre ângulo limite de refração, bem como sobre reflexão total da luz. Bem, para que a gente fale sobre ângulo limite de refração e também sobre reflexão total, consideremos aquela superfície composta de dois meios que nós já conhecemos. Para isso, então, para a gente ver o que acontece, vamos imaginar um raio de luz saindo do meio 2 para o meio 1. Vamos lembrar que o meio 2 tem índice de refração maior e o meio 1 tem índice de refração menor. Bem, como esse raio de luz ele vai do meio 2 para o meio 1, ele forma aqui um ângulo I de incidência com a normal. Percebam, a luz está indo de um meio com maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Eu falei isso e chamei a atenção já de vocês. Quando isso acontece, de meio com maior índice de refração para o meio de menor índice de refração, a luz se afasta da normal. Como a luz se afasta da normal, o ângulo de refração ele vai ser maior do que o ângulo de incidência. Bem, vamos fazer o seguinte. E se eu continuar aumentando o ângulo de incidência? Quanto mais você aumenta o ângulo de incidência, mais ainda aumenta o ângulo de refração. Até chegar num ponto que você joga o feixe de luz num determinado ângulo de incidência e ele vai sair de maneira rasante, ou seja, ele vai sair de maneira tangente à superfície de separação do meio. É aí que você vai ter um ângulo de refração máximo, e esse ângulo de refração máximo ele é de 90 graus, como a gente pode perceber. Bem, este ângulo que você joga o feixe de luz e esse feixe de luz vai sair tangente à superfície de separação do meio, ou seja, esse feixe de luz vai sair formando um ângulo de refração de 90 graus. Ele é chamado de ângulo limite e ele é representado pela letra L maiúscula. Então, o que é ângulo limite? O ângulo limite é aquele ângulo que quando você joga um feixe de luz de um meio com índice de refração maior para um meio com índice de refração menor, esse feixe de luz ele vai sair de maneira a formar um ângulo de 90 graus com a normal, que é o que a gente chama, ele vai sair de maneira rasante à superfície de separação do meio. Então isso é que é o ângulo limite. Bem, aí a dúvida que deve estar batendo sobre vocês. E se eu pegar agora um feixe de luz com um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite? Vamos lá. Toda vez que eu jogo um feixe de luz no ângulo de incidência maior do que o ângulo limite, não vai acontecer refração. Pasmem. Vai acontecer reflexão total. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês. Só acontece ângulo limite de refração quando a luz vai de um meio com maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Só do maior para o menor. Do menor para o maior, isso jamais acontece. E por que isso acontece do maior para o menor? Porque quando a luz chega no meio de menor índice de refração, ela se afasta da normal. Ela vai se afastar tanto que quando chegar no ângulo limite, então o raio vai sair rasante. E a partir daí, não vai mais acontecer refração, vai acontecer reflexão total. Então o que é reflexão total? É a reflexão da luz quando você joga um raio de luz de um meio com maior índice de refração para um meio de menor índice de refração, de tal maneira que o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite. Bem, será que dá para a gente calcular esse ângulo limite? Dá sim. A lei de Snell, a gente vai ver através dela daqui a pouco, que dá para a gente calcular esse ângulo limite. Bem, então esse fenômeno, como eu já falei, ele só ocorre quando a luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Bem, vamos então caracterizar o ângulo limite. Vamos pegar a lei de Snell, que diz que NI multiplicado pelo seno de I é igual a NR multiplicado pelo seno de R. Vamos lá então. O NI, eu vou pegar então, repetir ele. Eu quero saber o que vai acontecer quando eu tenho um raio de luz incidindo com ângulo de incidência igual ao ângulo limite. Então, no lugar do seno do ângulo de incidência, eu coloco o seno do ângulo limite. Isso vai ser igual
ao índice de refração do meio onde acontece a refração, multiplicado pelo seno de 90. Por que pelo seno de 90? Olhem o raio amarelo na imagem. Quando a gente joga um raio de luz com um ângulo igual ao ângulo limite, ele vai ser refratado onde o ângulo de refração é máximo e ele vai valer 90 graus, como a gente pode ver. Bem, sabemos que o seno de 90 é 1. Eu quero saber, então, alguma coisa sobre o ângulo limite. Então, eu vou caracterizar o seno dele. Eu vou pegar, então, e vou passar o NI dividindo. Ou seja, está aí a fórmula para a gente determinar qual é o ângulo limite para determinado meio. O seno do ângulo limite é NR sobre NI. Ou seja, o seno do ângulo limite é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Você tem dois meios, você quer saber qual é o valor do ângulo limite se, por exemplo, você jogar um raio de luz de um meio para o outro, sempre do maior para o menor. Então é só você pegar e dividir o índice de refração do meio de menor índice pelo índice de refração do meio de maior índice. Essa divisão vai lhe dar o seno do ângulo limite e a partir do seno você descobre quanto é o ângulo limite. Bem, devido à refração total, acontece uma diminuição do campo visual. E a gente vai ter um exemplo interessante de diminuição do campo visual. O que você percebe? Esse homem está aí mergulhado numa piscina com água. Então, para ângulos pequenos, ele consegue enxergar, por exemplo, esse pássaro no ar. Ele consegue enxergar as cadeiras na beira da piscina. Acontece que o ângulo limite, em se tratando de água e ar, ele é um ângulo de 48 graus. Então, por exemplo, para um ângulo de 48 graus, ele vai ver apenas a superfície da piscina. Observem aí que vocês podem perceber na linha laranja. Para ângulos superiores ao ângulo limite, ele não consegue mais ver o que está fora da piscina. Para ângulos superiores ao ângulo limite, ele vai ter a reflexão total e com isso ele vai ver refletida a imagem desse menino que está nadando aí do lado dele. Então, sempre a reflexão total ela acarreta uma diminuição do campo visual. Bem, trago um exemplo. Um raio de luz incide a partir de um meio com maior índice de refração em uma superfície que separa este meio de outro meio com menor índice de refração. Então, ele vai passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, podemos afirmar que na superfície o raio vai ser o quê? Lembrem aí, toda vez que o raio passa de um meio com maior índice de refração para um meio de menor índice de refração, que é o que está acontecendo aqui na imagem, quando esse raio ele atinge com um ângulo maior do que o ângulo de incidência, na verdade maior do que o ângulo limite, falei errado, está aqui maior do que o ângulo limite, vai acontecer reflexão total. Então o raio será totalmente refletido e o item correto é o item C. Próximo exemplo. Chamamos ângulo crítico, ou ângulo limite, tanto faz, o menor ângulo em que ocorre a reflexão total. A questão pergunta, qual o valor do seno do ângulo crítico para um raio de luz que passa da água para o ar? Lembrando que o índice de refração da água é 4/3 e o índice de refração do ar é 1. Bem simples, nós fizemos agora há pouco a demonstração. Nós temos aí que o ângulo limite eu vou chamar de L, e a gente viu que o seno do ângulo limite é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Então você vai pegar desse modo aí, pegando os valores, eu pego 1 sobre 4/3. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1 multiplicado por 3/4, que é 3/4. 3 sobre 4 dá 0,75. Então o seno do ângulo limite é 0,75 e o item correto é o item C. Então aprendam, sempre o seno do ângulo limite é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Bem, trago outro exemplo ainda. O índice de refração do benzeno é 1,8. Qual é o ângulo crítico para um raio luminoso que se propaga do benzeno
para a interface benzeno-ar, ou seja, se propaga do benzeno para o ar. Sejam dados, o índice de refração da água é igual a 1, o arco cujo seno é 0 é o arco de 0 grau, o arco cujo seno é 0,56 é o arco de 34 graus, o arco cujo seno é 0,8 é o arco de 53 graus, e o arco cujo seno é 1 é o arco de 90 graus. Lembrando que eu não preciso utilizar todas as informações, só as necessárias. Bem, vamos lá então. Então vamos considerar o ângulo crítico L. Nós sabemos que o seno de L é o N menor sobre o N maior. Observemos aí que o N menor é 1, que é o do ar, e o N maior é o do benzeno, que é 1,8. Então vai ficar 1 dividido para 1,8. 1 dividido para 1,8 dá 0,555, dá uma dízima periódica. Então o seno de L dá aproximadamente igual a 0,56. Agora observem, eu não quero saber o seno, eu quero saber o valor do ângulo. Se o seno de L é 0,56, eu vou procurar qual é o ângulo cujo seno é 0,56. A questão me diz que o arco cujo seno é 0,56 é o arco de 34 graus. Então, com isso, se o arco seno de 0,56 é 34, então você percebe que L é igual a 34 graus e a resposta correta é o item B. Próximo exemplo, esse muito legal, que aborda aí a questão da redução do campo visual no caso da reflexão total. Um ladrão escondeu o produto de seu roubo numa caixa pendurada por uma corda de 2,4 metros de comprimento e amarrado no centro da base circular de uma boia. Então o ladrão pegou um roubo que ele fez, um produto roubado, amarrou por uma corda de 2,40 metros de comprimento e amarrou essa corda no centro de uma boia de base circular. A boia estava em água de índice de refração 5/4. De qualquer ponto da superfície era impossível ver a caixa, ou seja, a caixa ficava escondida. Quanto vale, no mínimo, o raio da base da boia? Para essa boia conseguir esconder esse objeto roubado embaixo dela e você não conseguir enxergá-lo. Isso devido à reflexão total. Bem, vamos então considerar aqui a nossa piscina. Consideremos aqui a boia, a corda com o objeto roubado amarrado no final dela. Lembrando que essa corda ela tem 2,40 metros de comprimento. Bem, raios luminosos que formem um ângulo menor do que o ângulo limite, eles não saem, ou seja, não é possível enxergar o objeto de fora da piscina, porque a boia ela é opaca, ela tampa a visão. Por outro lado, raios luminosos aí no ângulo limite, eles sairão aqui de maneira rasante, e aí quem está de fora da piscina não vai enxergar o objeto roubado. E aí, claro, se eu pegar raios superiores ao ângulo limite, vai acontecer reflexão total e você não consegue enxergar assim o objeto roubado embaixo aí da boia. Ou seja, o raio mínimo da boia tem que ser de tal modo que, quando um raio sair do ângulo limite de refração, esse raio atinja o canto da boia para que ele saia de maneira rasante à piscina e ninguém consiga enxergar. Bem, então como eu disse, um raio superior ao ângulo limite, no ângulo superior ao ângulo limite, será totalmente refletido e aí você não consegue enxergar. Quem está fora da piscina não consegue ver o objeto roubado dentro dela. Bem, vamos imaginar um pouquinho. Eu quero saber o raio. Tendo aí o ângulo limite, o raio, nesse triângulo retângulo que a gente pode observar abaixo da boia, ele é o cateto oposto. A corda, que é de 2,4 metros, é o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, só resolve com a tangente. Então, enquanto a gente não achar a tangente do ângulo limite, a gente não pode sossegar, porque só dá para resolver a questão pela tangente. Para isso, então, vamos considerar da seguinte maneira. Nós sabemos o índice de refração da água, que é 5/4, e o do ar, que é 1. Então, como a gente sabe o ângulo limite, que é L, o seno do ângulo limite é o N menor sobre o N maior. Ou seja, é o N da água, o N do ar, sobre o N da água.
Então, o seno do ângulo limite ele vai ficar 1 dividido para 5/4. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 1 multiplicado por 4/5, que é 4/5. Bem, então o seno do ângulo limite é 4/5. Mas lembre do que eu falei, eu vou precisar da tangente para poder descobrir o raio da boia. Tendo o seno, lembre da relação trigonométrica fundamental 1. O seno ao quadrado de qualquer arco mais o cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Então dá para você saber quanto é o cosseno. No lugar do seno, coloco 4/5 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1. 4/5 ao quadrado dá 16 sobre 25, mais o cosseno ao quadrado igual a 1. Bem, então o cosseno ao quadrado é 1 menos 16 sobre 25. Ou seja, o 1 é 25 sobre 25, menos 16 sobre 25, vai dar então 9 sobre 25. Se o cosseno ao quadrado do ângulo limite é 9 sobre 25, então o cosseno é a raiz quadrada de 9 sobre 25. E aí, claro, como o ângulo limite ele é um ângulo menor do que 90 graus, o cosseno de um ângulo menor do que 90 graus é sempre positivo. Então, a raiz quadrada de 9 sobre 25 só me interessa a raiz quadrada positiva. De modo que o cosseno do ângulo limite é 3 sobre 5. Bem, para que eu quero cosseno, se o que me interessa é a tangente? Da relação trigonométrica fundamental 2, nós sabemos que a tangente é o seno sobre o cosseno. Eu quero a tangente. Então, vamos lá. A tangente é o seno, que é 4/5, dividido pelo cosseno, que é 3/5. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta os 5, então a tangente do ângulo limite é 4 sobre 5. Para que eu calculei a tangente do ângulo limite? Agora é o seguinte, consideremos esse triângulo destacado, esse triângulo retângulo. Nós temos então, a partir do ângulo limite, que o cateto adjacente é a corda de 2,4 metros e o cateto oposto é o raio da boia que eu quero saber. Como nós temos a tangente, é só aplicar a definição da tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vai ficar aí, então, a partir daí, para determinar o raio da boia mínimo, que nesse triângulo assinalado, a tangente do ângulo limite é o cateto oposto, que é o R, sobre o cateto adjacente, que é 2,4. Mas nós descobrimos no slide anterior que a tangente tem um valor de 4 sobre 3. Isso é igual a R sobre 2,4. Faz aí produto dos meios pelos extremos. Então 3R é 9,6. Logo R é 9,6 dividido para 3. Portanto, R, 3,2 metros. Ou seja, se esse ladrão ele tem uma corda de 2,40 m e ele quer esconder, amarrando o roubo dele nessa corda, ele quer esconder isso numa piscina, ele só vai conseguir esconder se ele arrumar uma boia com raio de 3,2 metros. Aí ele consegue esconder porque a reflexão total ela fará com que quem esteja fora da piscina não consiga ver o objeto roubado amarrado nessa corda no fundo da piscina. De maneira então que a resposta correta é o item A. Com isso então a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós falamos aí sobre a reflexão total e algumas consequências da reflexão total em fenômenos que a gente pode observar no dia a dia.